Boa noite, pessoal. Vamos continuar aí o nosso conteúdo que nós já vimos nas últimas aulas. Agora nós vamos fazer de forma diferente. Como que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso material aí do Trilhando Rumo ao Enem, Agora Vai 2020. Você vai lá na página 154, tá? O material do Agora Vai 2020 é a nossa aula 8, ok? De que se trata a nossa aula 8? Conceitos de ácidos e bases segundo Arrhenius. Então, gente, eu estou usando aqui o mesmo material do livro, tá? Então, vocês podem acompanhar com o livro de vocês aí. Vamos lá. Conceito de ácido. Ácido é toda substância molecular. Gente, o que é uma substância molecular? Não esquece, toda substância molecular é aquela que faz ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Toda vez que nós temos um metal ligado a outro metal, ou um metal ligado ao hidrogênio, ou simplesmente hidrogênios ligados entre si, tá? Em solução aquosa, diluídos em água, tá? Sofre ionização. Gente, prestem atenção aqui, ó. O que é ionização? A ionização nada mais é do que a quebra das substâncias moleculares, ou seja, a quebra da substância que faz ligação covalente, tá? Formando sempre esse cátion H+. Em poucas palavras, para ser ácido, sempre, tá? Vai liberar esse cátionzinho aqui. Que cátion é esse? É o cátion ou íon H+. De forma genérica, a gente tem o seguinte: HA. O que é o HA? Qualquer ácido. Solução aquosa. Lembra que a substância tem que estar em solução aquosa. Liberou o cátion H+, tá? Como essa substância aqui tem carga positiva, obrigatoriamente a outra substância deverá ter carga negativa. Então, toda vez que nós temos uma substância que diluída em água sofre ionização e liberou o cátion H+, estou falando de um ácido. Nesse caso aqui, o nosso ácido que nós estamos trabalhando é o ácido clorídrico. Quem é o ácido clorídrico? É o HCl. HCl em solução aquosa, ou seja, sofreu uma quebra, quebrou aqui. Para formar essa quebra, de um lado você tem o H+, e o Cl-. Classificação dos ácidos, gente. Vamos lá. Quanto à presença de oxigênio. Isso aqui é muito fácil. Só tenho dois tipos de ácido. Quanto à presença do oxigênio. O que tem oxigênio e o que não tem oxigênio. Quem não tem o oxigênio é chamado de hidrácido. Então, o que é um hidrácido? Aquele ácido que não possui o oxigênio. Por exemplo, HCl não tem oxigênio, HI não tem oxigênio, HCN não tem oxigênio e o H2S também não tem oxigênio. E o que é um oxiácido? Oxiácido é aquela substância em que você tem o oxigênio. Olha lá, HClO. Olha o oxigênio aqui. HiO2. Então, também tem o oxigênio. H2SO4 também tem o oxigênio. Estou falando de substâncias ácidas consideradas de oxiácidos. Quanto ao número de elementos. Então, você vai contar agora quantos elementos tem. Vamos lá. Binário, bi lembra 2. Então, o composto binário é aquele que possui dois elementos químicos. Olha, HCl, hidrogênio e cloro. H2S, hidrogênio e enxofre. Olha, é o número de elementos, tá, gente? Não é o número de átomos. Ternários são 3. Então, aqui eu tenho 3 elementos químicos. HClO, HNO. Ok? Ternário tem 3 elementos. E o quaternário? O quaternário, como o próprio nome diz, possui 4 elementos. Que elementos são esses? Nesse caso, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Outro, hidrogênio, carbono, nitrogênio e enxofre. Então, binários, 2 elementos. Ternários, 3 elementos. E o quaternário tem 4 elementos.
quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, a quantidade de hidrogênios que serão formados. Posso ter um monoácido. O monoácido só tem um hidrogênio ionizável. Você vai olhar e você só vai ver. Você vai olhar aqui e vai ver que só tem um hidrogêniozinho aqui. HNO3 só tem um hidrogênio. H3PO. Aí você vai dizer, não, mas esse aqui tem 3. Como que ele é um monoácido? Tá, vou já explicar isso aqui para vocês mais adiante, tá? Então, nesse caso, o H3PO2, ele é um monoácido. Por quê? Ele tem 3 hidrogênios, só que desses hidrogênios, somente um deles é ionizado. O que é um diácido? Possui 2 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, H2S e o H3PO3. De novo, gente, olha aqui. Você vai olhar e vai ver que tem 3 hidrogênios. Se tem 3 hidrogênios, você deve pensar que ele é um triácido, mas ele não é um triácido, ele é um diácido, tá? Então aqui, gente, ó, hidrogênio ionizável no oxiácido é o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, embora o H3PO2 e o H3PO3 apresentem 3 hidrogênios, ou seja, eles são triácidos, no caso, suas fórmulas estruturais mostram que são monoácidos, ou seja, eles não são triácidos como aparecem aqui, tá? Eles serão um monoácido e outro diácido, respectivamente. Por que, gente, que o H3PO2 ele é um monoácido? Porque é o seguinte, olha, a regra é, para que o hidrogênio seja ionizável, ele tem que estar ligado com o oxigênio. Olha, esse hidrogênio está ligado com o oxigênio. Olha esse hidrogênio aqui, ele não está ligado ao oxigênio, está ligado ao fósforo. Olha esse outro hidrogênio, também está ligado ao fósforo. Quantos hidrogênios estão ligados ao oxigênio? Somente um. Mesmo ele tendo 3 hidrogênios, somente um deles será ionizado. Logo, o H3PO2 será um monoácido. A mesma coisa acontece com o H3PO3. Mesmo ele tendo 3 hidrogênios, olha, só esse aqui está ligado com o oxigênio, só esse está ligado ao oxigênio. Por que isso acontece, gente? Porque para que o hidrogênio saia, ele tem que estar ligado com um elemento muito eletronegativo. Então, nesse caso, o elemento eletronegativo será o oxigênio, tá? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo que existe, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a eletronegatividade um pouquinho mais. Como o próprio nome diz, um triácido possui 3 hidrogênios ionizáveis. E um tetrácido, que também pode ser chamado de poliácido, possui 4 ou mais hidrogênios ionizáveis. Nesse caso aqui nós temos 4 hidrogênios ionizáveis. Quanto à volaticidade, gente, o que é a volaticidade? A capacidade que a substância possui de se tornar um gás na temperatura ambiente. O que é a temperatura ambiente? 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Quem são os ácidos ditos fixos? Geralmente, ácidos de enxofre, boro e fósforo. Com exceção desse ácido de enxofre aqui, que é o H2S, que é um gás a 25 graus Celsius. E quem que é volátil? Todos os demais. Força dos ácidos. Nós temos 3 tipos de força. Nós temos um ácido que é dito forte, um ácido que é dito moderado e o ácido que é dito fraco. Dentro dos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, quem são os fortes? O ácido que tem cloro, bromo e iodo. Quem é o moderado? É o de flúor. E quem são os fracos? São todos os demais. Aí você vai se perguntar, como que a gente vai lembrar disso? É fácil, gente. É só você lembrar dos elementos da família 7A ou grupo 17. Lá na tabela periódica. Os halogênios. Quem são os halogênios? São esses aqui, ó. Flúor, família 7A. Pode acompanhar na sua tabela aí. Cloro. Depois você tem o bromo. E por último você tem o iodo. Flúor, cloro, bromo e iodo. Beleza. Quando você vai de baixo para cima aqui, gente, ó, aumentando, a força do ácido vai diminuir, tá? Quanto mais acima, o ácido é mais
fraco. Como assim? O ácido de iodo é mais forte que o ácido de bromo. E o ácido de bromo é mais forte que o ácido de cloro. E o ácido de cloro é mais forte que o ácido de flúor. Logo, o ácido de flúor é o mais fraco entre eles. Mesmo ele sendo fraco, ele é considerado um ácido moderado. Mas, afinal de contas, o que é esse ácido moderado? Vou falar para vocês uma coisa chamada de grau de ionização, representado pela letra F, pela letra alfa, desculpa. O que é o grau de ionização? É a capacidade que o elemento possui de quebrar, ou seja, de ionizar. Quanto mais ele quebra, mais forte ele é. Quando esse grau de ionização aqui, gente, ele é maior que 50%, eu tenho um ácido forte. Quando esse grau de ionização ele varia entre 5% e 50%, ele é um ácido moderado. E se esse grau de ionização, gente, é menor que 5, eu tenho um ácido fraco, ok? Por exemplo, o que é um ácido fraco? Vamos imaginar que eu tenho 100 moléculas desse ácido e dessas 100 moléculas somente 2 quebram. Isso quer dizer que o grau de ionização é 2%. Se o grau de ionização é 2%, isso quer dizer que eu tenho um ácido fraco. Se eu tenho 100 moléculas de um ácido qualquer, seja ele qual for, e dessas 100 moléculas 90 quebram, isso quer dizer que o grau de ionização dele é igual a 90%. Se o grau de ionização é 90%, estou falando de um ácido forte, ok? A força dos oxiácidos, tranquilo também, gente. Os oxiácidos eles podem ser fortes, moderados e fracos do mesmo jeito. Só que eles são mais fáceis ainda de você determinar do que os hidrácidos. Por exemplo, um oxiácido forte, o que você vai fazer? Você vai pegar o número de oxigênios e diminuir pelo número de hidrogênios. Como assim? H2SO4. Quantos oxigênios tem nele? 4. Quantos hidrogênios tem? 2. 4 menos 2 igual a 2. Quando esse valor for igual a 2, gente, eu tenho um ácido forte. E quando ele é moderado? Você faz do mesmo jeito. Pega o número de oxigênios, diminui pelo número de hidrogênios. 4 menos 3 igual a 1. Toda vez que esse valor for igual a 1, esse ácido é moderado. E quando que ele é fraco? Pega o número de oxigênios e diminui pelo número de hidrogênios. Aqui nesse caso, você tem... Aqui nesse caso aqui você tem 3 oxigênios, diminui por 3 hidrogênios. 3 menos 3 igual a 0. Toda vez que esse valor for igual a 0, eu tenho um ácido fraco. Ok? Aqui, gente, aqui nós temos uma exceção, tá? Se você pegar o número, para o ácido carbônico bem aqui, ó, se você pegar 3, que é o número de oxigênios, e diminuir por 2, que é o número de hidrogênios, você tem um valor igual a 1. Aí você vai dizer, 1 ele é moderado. Não. As exceções são esses elementos aqui, tá? Se é o ácido bórico, que é o H3BO3, e o ácido carbônico, que é o H2CO3. Todos esses dois ácidos aqui eles são considerados ácidos fracos.